está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvidas? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. E assim seja. Podem sentar-se. Eu acho impressionante essa expressão. Quando Jesus disse: as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois as minhas ovelhas. Se a gente parar para meditar sobre isso e devolver para nós a pergunta: será que nós que nos declaramos católicos, de missa dominical ou até mesmo de missa semanal, né? Essa semana teve missa ontem, tem missa hoje, né? Tem missa sexta-feira, missa quase a semana inteira, né? Será que nós, com todas as letras, somos das ovelhas de Jesus? A resposta que a gente tem para dar, de bate pronto, é assim: claro que sou, padre. Se eu estou aqui é porque sou. Mas às vezes a gente que diz né, a gente diz que ser das ovelhas de Jesus, a gente quer escolher aquilo que mais que é mais tranquilo, que é mais agradável, que é mais sossegado, para a gente escutar. Muitos católicos que se dizem católicos e que se dizem ser da ovelha de Jesus também são defensores do aborto. Se é defensor do aborto, não é das ovelhas de Jesus. Não é? Ou então, muitos que se dizem católicos também acreditam em horóscopos. Se acredita em horóscopos, não é das ovelhas de Jesus. Ou então, podemos citar uma série de outras situações. Se é católico das ovelhas de Jesus, certas coisas não condiz. Por quê? Porque as ovelhas de Jesus escutam a voz de quem? De Jesus. E nós colocamos critérios para escutar a voz de Jesus. A gente escuta a voz de Jesus até o ponto que ela não nos incomoda. Quando começa a nos incomodar, a gente faz o quê? Vou participar em outra igreja. Vou ouvir outro padre, vou ouvir outro pregador, não quero mais, tá falando muito bravo esse padre. Eu vou embora para outra igreja.
é da ovelha de quem? Então, essa palavra de Jesus é uma palavra que nos desconcerta. Nos desconcerta. Porque nos leva a assumir com Jesus um compromisso. Leva-nos a sair da nossa aparente tranquilidade. A gente quer uma vida light, tranquila, que ninguém cobre, que ninguém exija, que a gente não tenha que deixar nada para trás, que a gente não tenha que mudar nada, que a gente continue do mesmo jeito que a gente sempre foi, no mais ou menos, que a vida sempre... Mas para ser das ovelhas de Jesus, como ele nos diz no Evangelho, é preciso fazer uma decisão radical por ele. Mas eu desconfio que nem sempre a gente está disposto, não. A gente não está tão disposto a uma radicalidade que leve-nos a uma mudança, a um comprometimento. Eu tenho meditado e tenho observado umas coisas. O povo, de maneira geral, estão abrindo mão de tudo o que é compromisso. Se vai ter que fazer mais de 3 vezes, já não estão dispostos a fazer. Ou é a impressão do padre? Você tem que ter um comprometimento de estar lá sempre, todo dia, sempre de novo, fazer de novo, estou lá de novo, fazendo as mesmas coisas. De repente as pessoas estão muito confortavelmente esquentando os bancos das igrejas e muito desconfortavelmente colocando-se em missão, colocando-se a serviço, como alguém que ouviu a voz do pastor, entendeu que o pastor está chamando, percebeu a necessidade e colocou-se à disposição. À disposição para quê? Para fazer o que for necessário, o que for preciso. Como Barnabé, que, dando continuidade ao testemunho de Estevão, Estevão morreu apedrejado. Morreu apedrejado. O texto dessa semana não colocou. Vou ver se na semana passada colocou. Colocou sim. Acho que lá na terça-feira. E Estevão morreu apedrejado. Os outros discípulos que estavam com Estevão foram também perseguidos. Paulo fez a experiência de conversão com Jesus, mudou de vida e depois também foi perseguido. Os discípulos, nós ouvimos na liturgia de hoje, também foram perseguidos. E mesmo na perseguição, Barnabé anunciou a boa nova. Também aos gregos, diz o texto. Também aos gregos. Anunciou-lhes a boa nova de Jesus Cristo. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e converteram-se ao Senhor. Por causa do testemunho do Estevão, que teve coragem de dar o seu sangue, mas também de Barnabé, que não mediu esforços para anunciar Jesus Cristo. Para pessoas desconhecidas, ele anuncia para gregos. A gente olha assim, nossa, mas isso é facinho. Um povo que acreditava num milhão de deuses. Anunciar um Deus verdadeiro, o Deus que venceu a morte e que ressuscitou dos mortos por meio de Jesus Cristo, não é tarefa tão fácil assim. E Barnabé foi para lá para anunciar.
Então, isso é comprometimento, é consequência da experiência que se fez do Cristo ressuscitado. Isso é consequência da experiência que se fez do Cristo ressuscitado. Você fez alguma experiência do Cristo ressuscitado na sua vida, sim ou não? Cuidado para não se comprometer com o que você responde. E se você fez uma experiência do ressuscitado, você tem muita coisa para falar do ressuscitado, porque o ressuscitado tocou a sua vida. E aí eu digo, se você tem muita coisa para falar, certamente muitos estão seguindo Jesus por causa do seu anúncio. Por causa da experiência que você demonstrou ter de Jesus. Ou eu estou enganado? Foi o que testemunhou. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Evangelizou os gregos e foi procurar Saulo. Saulo é aquele jovem que você olhar com atenção lá, no capítulo 6, início do capítulo 7 do Atos dos Apóstolos, você vai ver quando assassinaram Estevão, colocaram a roupa do Estevão assassinado no colo de um jovem chamado Saulo. Antes dele ter o encontro com Jesus que mudou a vida dele, no capítulo 9. E aí, depois disso, ele se tornou um evangelizador. Um missionário. E vai tornar-se companheiro de Barnabé. O Barnabé vai tornar-se companheiro dele da missão. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja. E instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristão. Não é ser chamado de cristão, não é um elogio, né? No sentido desfigurado, né, do elogio. Né? Ser chamado de cristão é uma honra, é uma glória, porque é outro Cristo. Significa que estão fazendo tudo o que Jesus fez. E é o que também nós somos convidados a fazer tudo o que Jesus fez. Então, que o Senhor nos dê coragem para ser discípulos dele, coragem para testemunhá-lo, que o Senhor nos dê coragem para assumir, né, o compromisso com ele e nos colocar cada dia mais e sempre de novo à sua disposição para que o reino de Deus continue acontecendo na nossa vida. Que o Senhor conceda-nos o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, né, dê para nós também e faça aquecer dentro de nós esta graça para que a gente possa verdadeiramente testemunhar Jesus Cristo com amor e com alegria, levando outros também a assumirem, né, com alegria esse propósito para que na força do Espírito Santo nós testemunhemos com grande alegria a presença de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.